Aqui nós começamos o nosso curso para conserto das placas eletrônicas do sistema de refrigeração inverter, placas como essas que estão sendo mostradas aqui. Então, durante 20 semanas, aproximadamente 5 meses, nós iremos estudar a fundo esses projetos aqui para que tenhamos condição no final de fazer a reparação em um aparelho de ar-condicionado inverter ou em uma geladeira inverter. Os aparelhos de ar-condicionado inverter e as geladeiras inverter, na verdade, só são diferentes dos aparelhos tradicionais split e das geladeiras convencionais frost free no aspecto de que o compressor, aquele compressor ali, que é chamado BLDC, esse aqui, trabalha em corrente contínua, trabalha com uma frequência diferente da frequência da rede elétrica, que no caso é 60 Hz, e ao contrário dos equipamentos convencionais, o compressor não se desliga. Então, qual é o objetivo? Qual é a lógica disso aí? A lógica é o seguinte: esse compressor aqui, que eu estou tocando nele, em sendo um compressor de um ar-condicionado convencional, ele é ligado direto na rede elétrica. No nosso caso, 220 volts, podendo ser 110 ou 220 volts. Esse compressor irá receber a fase e o neutro da rede e será impulsionado e se manterá funcionando por um capacitor, que muita gente erroneamente chama capacitor de partida, mas que não é de partida, é um capacitor permanente ligado em série com uma bobina chamada bobina auxiliar, que existe no motor elétrico que tem dentro daquele compressor. O problema é que o ar-condicionado convencional, assim como a geladeira convencional, funciona por um determinado período de tempo e quando atinge o nível de refrescância para o qual ele foi programado, configurado dentro do ambiente, a placa da evaporadora, que é uma plaquinha como essa aqui, que eu estou tocando nela, vai mandar um sinal através de seus sensores, que são esses sensores aqui, que desabilita essa peça aqui chamada relé, que vai desligar o compressor lá atrás. O aparelho manterá-se apenas funcionando na evaporadora, quer dizer, a evaporadora não para, ela fica trabalhando o tempo inteiro. Mas o compressor lá atrás, a condensadora na parte externa do ambiente, ele para por um determinado período de tempo. Ele não fica ligado ininterruptamente no caso do ar-condicionado convencional e também da geladeira convencional. O problema agora está quando esse compressor é acionado novamente. Ou seja, quando os sensores aqui, o sensor de temperatura do ambiente ou o sensor de degelo, percebe que já baixou, ou seja, já a temperatura já começou a subir, o nível de refrescância está se perdendo, vai mandar um pulso novamente que ativa o relé, que aciona o relé, que vai ligar outra vez o compressor, seja o compressor do ar-condicionado ou seja o compressor da geladeira. Nessa hora, esse compressor para partir, ele precisa de um pico de corrente elétrica. Esse pico de corrente elétrica chama-se LRA, que significa Locked Rotor Amperes, ou seja, a corrente de pico que o compressor precisa em um determinado período de tempo para que o motor elétrico lá dentro do compressor possa atingir a sua rotação, que é da ordem de 3.600 giros por minuto, para que o sistema possa ser pressurizado e o ar-condicionado volte a trabalhar novamente. A condensadora volte a ter troca de calor. Então,
Considerando que esse aparelho aciona ligando e desligando o compressor 20, 30 vezes por dia ou mais, dependendo do ambiente aonde o aparelho esteja trabalhando, cada vez que esse aparelho entra tem um pico de corrente, e esse pico de corrente não é pequeno. Um ar-condicionado de 12.000 BTUs, por exemplo, em suas condições normais de trabalho, com o compressor operando, ele tem uma corrente entre 3,5 e 4,5 amperes da rede elétrica. Porém, cada vez que o compressor desliga, no instante inicial, quando o compressor é acionado, haverá um pico de corrente que pode chegar a 32 amperes por um determinado período de tempo. Nunca é menor que 15, 16, podendo chegar a 32 amperes. Então isso, no final do mês, na conta de energia e até mesmo para as condições de trabalho do equipamento, é muito ruim. O ar-condicionado split queima seu compressor por conta desse LRA, desse pico de corrente. Seguidamente sendo aplicado, o aparelho vai ficar lá na parede 2, 3, 4 anos ou mais, e tem uma quantidade de vezes que aquele motor elétrico pode sofrer esse pico de corrente. À medida em que o compressor vai sendo agredido com esse pico de corrente, o motor elétrico começa a perder propriedades com relação ao isolamento de suas bobinas, a amarração interna de suas bobinas, a isolação das espiras da bobina dentro das ranhuras do estator do motor, além de desgastes na estrutura mecânica do compressor, pistão, rolamentos, embuchamento, tudo mais se desgasta inevitavelmente com o passar do tempo. O ar-condicionado inverter, que é o caso desse aqui, tem um compressor como esse aqui, idêntico ao compressor do ar-condicionado convencional, não trabalha dessa forma. Aquele compressor, mesmo sendo idêntico ao compressor do ar-condicionado convencional, ele não trabalha com corrente alternada. Ou seja, a rede elétrica de 110 ou 220 volts nunca chegará nele. Ali não tem tensão alternada. Não receberá ali naquele compressor nem 110 nem 220 volts. Aquele compressor também não terá o LRA, o Locked Rotor Ampere. Uma vez acionado, ou seja, quando a placa da evaporadora, que pode ser esta aqui, lá de dentro do ambiente, no momento em que entramos dentro do ambiente, pressionamos o controle remoto e ligamos o ar-condicionado, essa plaquinha aqui da evaporadora lá dentro do ambiente, através de um relé, como este componente que eu estou tocando aqui, podendo ser um relé magnético, como é o caso desse aqui, ou um relé eletrônico, vai acionar o compressor lá na condensadora do ar-condicionado inverter. Nessa hora haverá um pico de corrente, apenas um. Também terá o LRA, o Locked Rotor Amperes, porém uma única vez. Agora, se esse ar-condicionado permanecer ligado por 12 horas, 24 horas, o compressor não se desligará mais, não terá o pico de corrente toda vez que o compressor arma ou desarma. Ele apenas aumentará e diminuirá sua velocidade por um processo de aceleração e desaceleração. Para que aconteça esse processo de aceleração e desaceleração, são necessárias agora placas eletrônicas como esta aqui, que eu estou tocando nela, ou como aquela ali que eu acabei de tocar nela agora. São as placas das condensadoras. Então é justamente isso que essas placas fazem de fato em um aparelho de ar-condicionado de inverter, ou em uma geladeira inverse ou inverter, como queira. A razão da existência dessas placas aqui e de seus circuitos e componentes, não importa agora a placa, o modelo ou o fabricante, é puro e simplesmente controlar o compressor
fazendo com que ele possa trabalhar num processo de aceleração e desaceleração, sendo que este controle é feito baseado nas informações colhidas pelos diversos sensores existentes no sistema. No ar-condicionado de inverter, ao contrário do ar-condicionado convencional, haverão sensores também na condensadora. Lá na condensadora podem existir componentes que medem a pressão, chamados pressostatos. Existirão componentes que medem a temperatura do fluido refrigerante, chamado termostatos. Existem componentes que medem a rotação do compressor, a quantidade de giros que o eixo do motor do compressor está dando dentro do sistema. Existirão componentes eletrônicos que medem até as pressões e o nível de corrente e de potência dentro das bobinas do compressor para impedir que o compressor venha a entrar em fusão, ou seja, queime suas bobinas e deixe de funcionar. Todos esses sensores, agora são chamados sensores, convergem e irão convergir para dentro da placa central, que é uma placa mãe. É um computador, é um board computer, é um computador de bordo, essa placa aqui e essa. Isso agora vai absorver os sensores que estão lá dentro da evaporadora no ambiente, irão absorver os diversos sensores que estão na parte externa dentro da condensadora, converterão esses sinais que são analógicos em pulsos digitais microprocessados. E esses sinais agora são enviados para uma placa, um módulo chamado IGBT. Esse módulo IGBT agora é quem fará o trabalho através de transistores IGBTs de aceleração e desaceleração do compressor para que o fluxo de refrigeração se mantenha linear. O que é uma coisa linear? Significa reto, como está essa varetinha aqui. Ou seja, ele vai diminuir sua intensidade ou aumentar sua intensidade no ambiente, diminui a intensidade, aumenta a intensidade, mas sem variações bruscas, sem oscilações, sem ripple, que é como é chamado esse movimento que eu estou fazendo aqui, a onda. Não terá a onda. Lá dentro, a climatização será uniforme em todos os espaços do ambiente, podendo ser em menor ou em maior proporção. Isso é o que faz a eficiência do ar-condicionado de inverter. O problema é que todo esse processo, toda essa tecnologia, como eu acabei de explicar até aqui, existe para uma única finalidade: controlar o pulmão do sistema, que é o compressor BLDC. Dessa forma, qualquer oscilação, qualquer variação de qualquer natureza, seja na temperatura ambiente, seja no comportamento dos sensores, dos diversos sensores do sistema, seja por oxidação na placa eletrônica, já que essas placas eletrônicas, a board computer, esse computador de bordo aqui, ou esse aqui, ficam na parte externa, na condensadora e do lado de fora do ambiente, estão sujeitos ao vento, ao frio, à mudança climática, à maresia, sofrerão oxidação, corrosão natural, de acordo com o ambiente onde o aparelho esteja instalado. Tudo isso agora irá interferir justamente no microcontrolador ou nos microcontroladores que irão controlar os módulos, o módulo IGBT ou o módulo IPM, que são os gerentes de processo que farão o trabalho de controle do pulmão do sistema, que é o compressor, chegando ao ponto do equipamento paralisar, deixar de funcionar, ou começar a apresentar anomalias
erros que não constam da relação de erros que o fabricante pré-determinou no sistema, e o técnico, infelizmente, se não tiver um conhecimento de eletrônica, não terá a condição de resolver o problema. Por isso mesmo, nós que iremos começar a partir daqui esse curso e que estudaremos juntos por 20 semanas, tirando todas as dúvidas e passando por todas as etapas, iremos aprender a consertar essas placas do sistema inverter. Ora, o objetivo desse curso não é apenas reparar a placa de uma evaporadora de um ar-condicionado ou a placa de uma condensadora. O objetivo desse curso é ensinar a eletrônica para o sistema de refrigeração, para que você possa aplicar esse conhecimento em qualquer aparelho do sistema de refrigeração. Você pode ter certeza que se passar por tudo que a gente vai estudar nessas 20 semanas, praticar, entender corretamente, no final você terá condições de consertar não apenas essas placas do sistema de refrigeração inverter, sejam dos aparelhos de ar-condicionado, sejam das geladeiras inverter, mas também será capaz de fazer reparo em qualquer placa eletrônica de qualquer tipo de aparelho do sistema de refrigeração. Vai ser possível, por exemplo, você reparar a placa eletrônica de uma câmara fria, de um balcão de frios, de uma câmara frigorífica de qualquer natureza, a placa da evaporadora de qualquer aparelho de ar-condicionado convencional, a placa eletrônica de qualquer geladeira, chamadas placas de potência, e ainda é possível controlar, consertar as placas eletrônicas dos aparelhos que não possuem compressor, que possuem pastilhas eletrônicas chamadas Peltier. Existem alguns equipamentos de refrigeração, principalmente em instituições, em hospitais, em shoppings, em algumas lojas, que esses aparelhos não possuem compressores para o seu sistema de refrigeração. Eles possuem um circuito eletrônico e uma pastilha especial chamada Peltier, que aquece de um lado e esfria do outro, fazendo a troca de calor através de pulsos elétricos. Você também terá a condição de reparar esses aparelhos depois que passar por esse curso aqui de pelo menos 20 semanas, num passo a passo, estudando cada coisa. Agora, como hoje é nossa primeira aula, nosso primeiro contato, a gente primeiro precisa traçar uma linha lógica de ação. E nessa linha lógica de ação, por onde nós devemos começar? Olha só, para se trabalhar com placas como essas aqui, é preciso primeiro o conhecimento de eletrônica. Se não tem o conhecimento de eletrônica, adquire aqui mesmo, praticando. Você não precisa saber o que é um capacitor eletrolítico, um capacitor poliéster, um capacitor cerâmico, não precisa conhecer um transistor bipolar, um transistor MOSFET, um diodo Zener, não precisa conhecer um módulo IPM, um módulo IGBT, um circuito integrado, uma fonte alta, uma fonte baixa, que são todas as coisas que nós iremos estudar aqui. Por que você não precisa conhecer? Porque eu irei lhe ensinar durante o decorrer do curso e você aprende. Todo mundo até hoje aprendeu, você também aprenderá. Agora, se você não tem nenhum conhecimento de eletrônica, naturalmente a cadência para ensinar você essas coisas é diferente, é mais lenta. Se você já é um expert em eletrônica, tem um curso de eletrônica analógica, conhece a eletrônica digital, a cadência do aprendizado aqui é acelerada. O fato é que a única diferença entre a cadência lenta de quem não conhece eletrônica e o passo acelerado de quem já sabe eletrônica é o resultado final. Certamente, quem já sabe eletrônica, analógica e digital chegará mais rapidamente no entendimento, lá na frente.
Quem não conhece chegará com um pouco mais de atraso, mas chegará. Esse é o objetivo. Então esse é o primeiro passo, entender a eletrônica e entender os componentes eletrônicos. Entender de que forma? Pegar uma placa como essa aqui, que é uma placa de condensadora, ou essa que é uma placa de evaporadora, ou essa aqui que é um módulo de potência de um ar-condicionado inverter. Olhar para a placa e saber identificar cada componentezinho, não importa o tamanho que esse componente tenha, nem o formato. Saber quem é o componente. Depois saber qual é a função que aquele componente está fazendo ali dentro. Conhecer os defeitos que aquele componente pode apresentar naquele ponto, naquele local, naquele circuito e associar os defeitos que aquele componente pode apresentar com os resultados que irão aparecer no equipamento em forma de problemas, de mensagens de erros, de paralisação do compressor, de desaceleração do sistema. Esse é o primeiro passo. O segundo passo é saber testar cada componente desse, cada um, sem ser preciso tirar nenhum do circuito e ter certeza absoluta que o teste está correto. Então, é possível testar qualquer componente nessa placa, nessa aqui, naquela ou em qualquer outra, utilizando esses instrumentos que estão aqui, capacímetro, multímetro analógico, amperímetro, osciloscópio, multímetro digital, sem a necessidade de tirar nenhum componente do circuito. Basta que você conheça os equipamentos e conheça o componente e você será capaz de testar qualquer um dentro do circuito sem subtrair nenhum do projeto. É possível, inclusive, você fazer todos esses testes com pelo menos 80% ou 90% de exatidão sem que você tenha um pesquisador de sinais, sem que você tenha o osciloscópio. Por que é preciso? Porque alguns multímetros analógicos, como aquele ali, eles têm uma função que dá para você pesquisar alguns sinais, que só se pesquisaria com o osciloscópio e você vai aprender a usar. Eu irei ensinar você a usar esse multímetro como sendo um osciloscópio, caso você não tenha um equipamento como esse, um osciloscópio para fazer esses testes. Passado essa etapa, nós iremos aprender a trabalhar com soldas aqui. Olha, nas placas eletrônicas do sistema de refrigeração inverter, nós temos duas tecnologias dependendo do projeto. Nós vamos ter a placa com um material chamado fenolite, que é essa que eu estou tocando nela aqui, ou esta que eu estou tocando nela aqui. E teremos as placas com estrutura como essas aqui, chamada fibra de vidro. Essa aqui e essa aqui. Qual é a diferença nesses dois casos? Na placa de fenolite, essa, e nas placas de fibra de vidro. O primeiro caso é o seguinte. Quando nós olhamos uma placa com fibra de vidro, como é o caso dessa aqui ou o caso dessa, nós observamos logo a grande quantidade de componentes e a maior potência e maiores tamanhos dos componentes aplicados aqui, tanto nessa placa que é de condensadora quanto nessa que é de evaporadora. Qual é o benefício dessa estrutura aqui? A maior facilidade para se fazer uma análise, a melhor possibilidade de reparação, retirar e recolocar um componente, a melhor visualização para analisar circuitos. Já numa placa como essa aqui, que é fibra de vidro, ou uma placa como essa aqui, o grau de dificuldade é gigantesco. A primeira coisa que nós observamos é que, por a placa ser de fibra de vidro, os componentes são infinitamente menores. Basta que nós comparemos essas duas placas. São as mesmas placas. Essa placa aqui é a mesma placa que você está vendo aqui. Porém, essa possui componentes com maior potência, muito maiores em tamanho, são mais fáceis de serem trabalhados. Por que isso? Porque essa placa aqui equipa um equipamento com potência mais elevada. Alta potência, altas correntes, capacidade de aquecimento maior. Utiliza-se essa estrutura.
Já uma placa como essa aqui é para aparelhos de menor potência, aparelhos que consomem menos corrente elétrica, tem uma circulação de corrente baixa, relativamente baixa aqui dentro. Diminui-se então o tamanho dos componentes eletrônicos, quase não se utiliza dissipadores de calor, porque a potência é baixa, os dissipadores de calor são bem resumidos. Placas como essa sequer têm o dissipador de calor, mas essas placas elas são montadas em camadas. Elas possuem trilhas embutidas por dentro da placa, o que não acontece aqui e não acontece aqui. Então, numa placa como essa ou numa placa como essa, você terá uma grande facilidade de encontrar um problema. Em uma placa dessa ou dessa, você terá um grau muito elevado de dificuldade de encontrar um problema. Em placas dessa magnitude aqui, ó, dessa que eu estou tocando nela ou dessa, se você tirar qualquer componente aqui para fazer um trabalho e depois colocar o componente de volta no lugar, e não der certo, você tem a opção de tirar uma segunda ou uma terceira vez e a placa suporta. Em placas como essa aqui e essa aqui, só é possível você fazer a operação uma única vez. E se você souber trabalhar corretamente. Se você não tiver prática absoluta no ferro de solda, na estação de ar quente e no manuseio com calor nessas placas, na primeira intervenção que você fizer aqui com calor, você já destrói a placa. Já não tem condição. Então, por isso, a gente vai aprender a trabalhar também com essas tecnologias que nos aparelhos de ar-condicionado, de um modo geral, são duas apenas. Muito embora a gente precise conhecer a terceira. Essas placas aqui, elas existem a tecnologia PTH ou THT. É a tecnologia em que o componente está de um lado da placa, mas os terminais estão atravessando e sendo soldados pelo outro lado da placa. Essa tecnologia chama-se PTH ou THT. Isso não quer dizer que as soldas estejam apenas do outro lado. Os terminais do componente estão atravessando a placa de um lado para o outro, as soldas estão de um lado, do outro e pelo meio. Existe a tecnologia SMD, que é quando os componentes são montados sobre a superfície e colados em cima de pontos de solda chamadas PED. A gente vai precisar aprender a trabalhar corretamente com tudo isso. E existe a tecnologia BGA, que é quando o componente já não possui más terminações e você vai ter um circuito integrado como esse aqui ou como aquele que eu estou tocando nele, porém os terminais são embutidos em base de esferas, chamadas BAWs, bolas, e colados entre o chip e a placa. Nós teremos que aprender a tirar, remanufaturar e colocar o CI de volta no lugar. A única coisa que nós não iremos fazer nesse curso inteiro, que dura no mínimo 5 meses, é estudar esquemas. E eu vou lhe explicar por que não. Olha, isso aqui é uma placa de condensadora, aquilo ali é uma placa de condensadora, isso aqui é uma placa de evaporadora, lá atrás tem outra placa de evaporadora que não dá para estar sendo vista aqui, eu vou levantar o sensorzinho dela aqui, placa de evaporadora. E qual é o problema? O problema é que se a gente for pesquisar sobre placas evaporadoras do sistema inverter ou sobre placa de condensadoras do sistema inverter, nós iremos nos deparar com pelo menos 700 modelos diferentes no nosso mercado atual em cada uma dessas placas, sejam condensadora ou evaporadora. Se você abrir 10 aparelhos de ar-condicionado inverter, seja na condensadora ou seja na evaporadora, talvez você não encontre duas placas iguais. E mesmo que você encontre duas placas com o mesmo layout, ou seja, com o mesmo desenho, certamente os componentes não estarão na mesma posição, porque toda vez que se faz uma atualização, muda-se todo o projeto aqui. Então, estudar esquema elétrico para consertar essa placa, para consertar essa ou qualquer uma dessa, é absolutamente desperdício, perda de tempo. Você vai passar horas estudando, vai cansar a sua visão tentando associar trilhas e pontos de ligação
E quando você chegar na placa que vai reparar, nada daquilo que você estudou, você irá encontrar. Então, por isso mesmo, nós não iremos estudar esquemas de ar-condicionado. Nós iremos estudar esquemas de circuitos. Então, quando eu chegar em um módulo como esse aqui, o módulo IGBT, que é quem controla o compressor, quando eu chegar em módulos como esses aqui, reguladores de tensão e retificadores, aí eu irei estudar esses esquemas. Por que irei estudar esses esquemas? Porque aqui é o esquema de um circuito e esse circuito é universal. Então, em qualquer que seja o aparelho de ar-condicionado inverter, não importa a placa, o modelo ou o fabricante, eu vou ter esse circuito. Dessa forma, eu estudarei o esquema desse circuito. Naturalmente, alguns aparelhos de ar-condicionado terão dois módulos como esse. Um chama-se módulo IGBT e o outro chama-se módulo IPM. O módulo IPM faz a função dessa ponte retificadora e desses reguladores aqui que nós iremos estudar. A mesma coisa se dará nas placas das evaporadoras. Como são todas diferentes e com diferentes projetos, não estudaremos o esquema de uma placa, estudaremos os esquemas dos circuitos. Circuitos que recebem os sinais que vêm dos sensores, circuitos que recebem a tensão da rede elétrica 110 ou 220 volts, circuito que fazem a fonte alta aqui para o chaveamento dos circuitos iniciais, circuitos que fazem a fonte baixa, que é onde está esse transformadorzinho, que geram as tensões de 5 volts, 12 volts, 15 volts, dependendo do aparelho, que fazem a alimentação de processador, memória. Então são esses circuitos que nós iremos estudar durante o decorrer de todo o curso para que a gente possa formar uma base sólida e tenha reais condições de consertar uma placa inverter, ok?